Juízes capítulo 13. Juízes 13. Varão, se eu gritar muito, você pode baixar, viu? O povo não fazia assim. Juízes 13, o tema é oportuno, contra a cultura. E isso tem sido um problema para a igreja. Igreja e cultura tem sido um problema para nós. Agora, tudo que eu for falar aqui, eu estou falando da igreja de um pastor amigo meu aqui perto, ou da de Maceió, não estou falando aqui. Essas coisas não vão acontecer aqui no Jequitibá, não. Entendeu? Então fica tranquilo aí. Juízes capítulo 13, de 1 a 5. Vai dizer assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche só os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor e pedir a Ele para falar conosco nessa manhã. Fala aí com o Senhor, fala: Deus, cala a boca desse homem, e só o teu Espírito fala no meu coração. Não deixe que o homem fale nessa noite, mas o Espírito do Senhor, por misericórdia e graça, fale o meu coração. E aí você pode fazer essa oração e emendar: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir, e eu estou disposto a te obedecer. Mas só fala isso se você tiver coragem de obedecer, para não ser peso contra você. Fala: Deus, fala comigo, quero muito ouvir tua voz. Nós precisamos ouvir tua voz. Pai Santo, nós precisamos disso. Precisamos do Evangelho. Carecemos dessa graça. Carecemos dessa misericórdia. Deus, nós carecemos que o teu Espírito leve a nossa mente, o nosso coração cativo ao santo livro nessa manhã. E rogamos ao Senhor que, por misericórdia, ministre ao nosso coração e nos ensine aquilo que o Senhor quer. Também pedimos ao Senhor uma coisa, rogamos ao Senhor uma coisa: que o Senhor, no ajuntamento dessa igreja, receba toda a glória para si. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Presta atenção, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é salvo? Tem certeza que você é salvo? Então me prova que você é salvo. Tem como provar? Deixa eu te falar um negócio. Eu fiz uma pergunta dessa na faculdade. Me chamaram para ministrar na faculdade para um monte de jovem. E tinha uma menina que ela liderava os jovens, a célula lá, sei lá o que eles chamavam, um grupo. E tinha uns 40 assim. E eu acho que ela ficou ofendida porque me chamaram para ministrar e não deixaram ela ministrar no dia. Aí eu já vi que ela não era crente. Porque se você ficar ofendido que outro vai compartilhar o evangelho. Aí eu fui pregar lá em Valadares. Quando eu cheguei, eu fiz essa pergunta. Eu acho que ela não entendeu que a pergunta era só falar assim: amém, igual vocês falaram. Amém. Ela falou assim: eu sou. Eu falei: é mesmo? Ela: sou. Eu falei: me prova que você é. Ela: o Espírito Santo habita em mim. Eu falei: me prova que ele habita. Como é que você sabe que ele habita? Você está vendo ele? Ela: não, mas eu creio. Me prova que você crê. E ela tentou abater, foi tentando. Quando eu falei: me prova que você é crente, filha, que você é salva, que se você morrer hoje, você está salvo, que se Jesus voltar hoje, Ele vai te levar para o céu. Ela: a evidência da salvação. Eu creio que você é salvo, irmão. Nós cremos nisso. Mas a pergunta é o seguinte, preste atenção: qual é a evidência de que eu sou salvo? E é isso que a igreja tem falhado. A igreja levanta a mão e fala: eu sou salvo, aleluia. Mas qual é a evidência da salvação da igreja? Qual é a evidência da salvação que eu posso dar? Não podemos bater o martelo, nós somos salvos, a menos que tenha evidências dessa salvação. Então preste atenção. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele fala assim, ó: tendo sido eleitos no amado, antes da fundação do mundo, para serem santos, irrepreensíveis, e andar perante Ele em amor. Logo, qual é a evidência da salvação? Se eu ando para aquilo que eu fui salvo. A santificação. Essa é a evidência. Então preste atenção, quando você nasce de novo, quando você se converte,
Para uma turma que não é da nossa linha teológica e bíblica, quando eu aceito Jesus. Para nós, quando Jesus nos aceita. Ou melhor, vamos melhorar esse negócio, porque Jesus nos aceitou antes da fundação em Cristo, porque João escreve o Apocalipse e fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas quando o Senhor Jesus, ele no tempo determinado, nos chama ao arrependimento. Traz de volta o seu filho. Nesse dia, você está inserido debaixo de um voto. Um voto. E Sansão, ele está debaixo desse voto. Preste atenção. Você já parou para perceber que a maioria das mulheres que eram estéreis, Deus deu filhos, porque a esterilidade espiritual da igreja, só Deus pode curar. Pregador nenhum pode curar, conferência nenhuma pode curar, ministério de louvor nenhum pode curar, movimento nenhum pode curar. Só Deus pode curar a esterilidade de uma igreja. Só Deus pode curar o fato da igreja não gerar filhos, não gerar outros discípulos. E Deus fez isso. Por exemplo, João Batista, nazireu. Sansão, nazireu. Samuel, nazireu. O que essas mulheres tinham em comum? Eram estéreis. Deus cura e insere esses meninos no voto. O voto do nazireado. O que era o voto do nazireado? Deixa eu explicar para você. Se a gente for ler os textos, tudo vai demorar muito. E eu não quero que vocês cansem de vir, porque eu vou pregar mais 2 vezes no congresso. O voto do nazireado é o seguinte. Quando o menino era separado pelo Senhor, Deus falou assim, você vai dar à luz a um filho, ele vai ser nazireu. Ele tinha que seguir alguns critérios, algumas normas, algumas regras. A regra era o seguinte, tinha que ter o cabelo grande. Naquele tempo, não passava navalha na cabeça. Ele não podia beber bebida forte, vinho, bebida fermentada. Ele tinha que ser separado dessas coisas. Ele não podia ir em qualquer programação, qualquer evento, qualquer festa. Ele não podia participar de qualquer festa. E ele não podia comer qualquer tipo de comida. Ele não podia tocar em cadáver. Uma série de regras que Deus havia estabelecido na lei para o voto do nazireado. Só que a palavra nazireu aqui vem de um termo hebraico, cuja raiz é nazi, que significa literalmente separado, distinto. Espera aí. Efésios 1 vai dizer que nós somos eleitos no amado para sermos santos, e santos no grego tem a ideia de separado, não tem, professor? Então o que Deus está falando aqui com Sansão é o seguinte, olha filho, eu separei você para ser distinto, santo, separado. Ele será santo, separado ao Senhor. A igreja continua debaixo desse voto. Tendo sido eleitos no amado para sermos santos, separados, distintos, diferentes. Logo, o que me leva a entender? Claro que não no contexto do Antigo Testamento, mas me leva a entender algumas coisas. Existem algumas coisas que a igreja não pode fazer. Como diz o Naguinho ontem, pastor. Quando é que nós vamos ter uma igreja que o pessoal fala assim, olha lá o crente lá, vocês não podem fazer um bocado de coisa. É verdade, porque agora o crente pode fazer tudo, inclusive pecar. Ficou tranquilo para a igreja. Está tudo certo, pastor? Você acredita que tem teologia ensinando o seguinte, que se eu não sentir que eu sou pecador, se eu não sentir que o que eu não estou fazendo não é pecado, eu não estou pecando. E Satanás está lá assim. Por exemplo, como é que é o nome da endemoniada lá? Priscila Alcântara, é crente. Ah, Satanás, ó. Você é ótima. Continua assim. Então preste atenção que você precisa entender isso aqui. No que consiste essas coisas. Mas vamos voltar para a história de Sansão, irmão. Sansão então está debaixo desse voto. Separado. Distinto. Separado para o Senhor. Para um serviço específico. Aí começa a acontecer aquele negócio com Sansão. Então eu estou contando a história dos meninos da escola bíblica aqui primeiro. Mas nós vamos chegar num lugar. E preste atenção. Diz o texto que Sansão ele cresce, e no capítulo 14 fala que Sansão vira para a mãe dele, para o pai, e fala assim, tem uma menina aí, no meio dos filisteus, que eu gostei dela. Pai, eu quero essa mulher por esposa.
Me dá ela por esposa. Depois você lê o capítulo 13, 14 de Juízes, você vai entender tudo isso aí. Eu quero aquela por esposa. A mãe de Sansão, como uma crente, uma israelita, o povo de Deus fala assim: meu filho, por acaso está faltando alguém no meio do povo de Deus para você tomar das filisteus para ser sua esposa? E aí nós, como pais, a filha chega em casa querendo namorar com o ímpio. A gente fala assim: pastor, eu vou ter que deixar, porque é melhor deixar namorar com o ímpio, pastor, do que ela namorar escondida na escola. Ela namora escondida na escola porque ela é ímpia. Se ela fosse crente, ela temia o Senhor e não namoraria. Mas pastor, é assim mesmo, a gente não pode fazer mais nada. Eu não vou perguntar se tem menino aqui que namora com ímpio, mas se tiver, eu acho que você vai terminar hoje. Tomara que você termine mesmo. Deixa eu te explicar aqui. Eu tinha uma menina lá que namorava com a ímpio. Aí eu peguei e falei: filha, você quer namorar com ímpio? Quero. Vou fazer um teste com você, a gente deixa. Eu vou pegar você e vou levar você para o cemitério. E vou deixar você lá à noite. Fechar a porta. Você fica de boa lá, se você não tiver medo. A gente abre uma cova daquela lá, você fica olhando para o cadáver, fica de boa com ele lá. Se ficar tudo certo para você, está ótimo. Porque a menina tem medo de passar na porta do cemitério à noite, mas ela anda com o cadáver dando a mão, ela abraça um cadáver, ela dá beijo no cadáver, ela fala que o cadáver é meu amor. Porque Paulo está dizendo assim: nós antes de Cristo estamos mortos em delitos e pecados. Está namorando com o cadáver, mas tem medo de passar na porta do cemitério. Faz sentido? Nenhum. Aconteceu isso com Sansão. Olhou para as filhas dos filisteus e falou assim: eu quero aquela, não quero a crente não. Lá os meninos da igreja fazem campanha. Falou: pastor, para de pregador, porque as meninas bonitas não vêm para a igreja. Eu falei: vocês não precisam só de mulher bonita, precisa de crente. Não, pastor, o senhor está espantando. Deixa espantar para lá. Você precisa de menina crente. Agora chegou umas crentes bonitas lá na igreja, os meninos estão dando glória. Eu falei: tá vendo? É só vocês orar e virar crente, que aí dá tudo certo. Então preste atenção, irmãos. Nós como igreja, nós como pais, para os pais, nós estamos aceitando tudo, filho. O menino chega: pai, mãe, agora eu estou com um problema lá na igreja. Não está gravando não, tá? Ao vivo? Vocês editam essa parte para não ofender lá na igreja. Ah, mas deixa eu ofender lá também, lá eu sou pastor mesmo. Presta atenção, estou com um negócio lá. A Renata fala: misericórdia. Irmãos, estou com um negócio aqui. Ô pastor, eu quero namorar. Falei: eu estou namorando. É mesmo, filho? Tá. Ele é quase crente. Eu lembrei do Hernandes, quase crente, porém, fatalmente perdido. Eu falei: pois é, meu filho, quase crente é quase bom, ele quase vai para o céu. Não adianta. Aí pior que eu ouvi assim: pastor, mas Deus falou comigo para casar, para namorar com ele. Eu falei: então tá certo, já que Deus falou com você, até o que não está na Bíblia, esse Deus é diferente do meu, você segue o seu, que eu fico com o meu. Irmãos, nós temos que entender isso na igreja. Como pais, nós temos que entender que os nossos filhos, eles foram separados. Nossa família é distinta. Nós estamos debaixo de um voto, o voto da santidade. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos começar a engrossar o caldo do negócio. Eu falei com Duda aqui: quer namorar? Se for ímpio, minha filha, eu sou o primeiro a acabar com esse trem tudo. E se você namorar escondido, eu oro para pegar sapim, para pegar negócio na boca, para dar um monte de bizil no você. A gente gasta dinheiro, mas pelo menos você fica crente. Tem que botar medo mesmo, irmão. Não, pastor, não pode. É a teologia da Xuxa. Não pode corrigir os meninos. Tadinho dos baixinhos. Pro inferno com essa conversa fiada, irmão. Não pode chamar os meninos na regulagem. Não pode, não, tem que fazer. Então a mãe de Sansão falou: mas o que adiantou? Sansão não deu ouvidos. Igual muitos dos nossos filhos não querem dar ouvidos. Mas vamos caminhar que você vai entender o que aconteceu. E aí, preste atenção. Capítulo 14, no verso 3. Olha que presta atenção, você não disse. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o teu povo, para que vamos tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse Sansão ao seu pai: toma esta, porque desta que eu me agrado. É claro que existe um contexto aqui por trás da história. Deus vai usar essas falhas de Sansão
para poder subjugar o povo filisteu. Existe um contexto assim, mas isso não é regra. Ah, pastor, mas é porque eu namorei com meu marido e eu era ímpia e ele era crente, Deus usou ele para me levar. Pode acontecer com meu filho, isso é exceção, filho, isso não é regra não. Deus teve misericórdia de você. Mas nós queremos criar regra. Cria uma Bíblia, estabelece algumas coisas, encaixa ela na minha circunstância. E o que a igreja está fazendo é exatamente isso. Mas vamos lá, nós vamos falar de cultura hoje. Está parecendo que não, mas nós vamos. E aí, nesse momento, começa a queda de Sansão. Todo mundo pensa que a queda de Sansão começou lá com Dalila, porque aí ele falou para Dalila, Dalila era muito bonita. Eu imagino que Dalila tinha a unção da Anitta. Porque a Anitta, cada fio de cabelo dela tem um demônio. Não faz sentido aquela mulher, não. Agora ela criou uma pior do que ela. Que é a menina que era crente aí. Escuta o que eu estou dizendo, fica olhando para você ver. Se essa menina Alcântara não vai ficar pior do que a Anitta. Espera que você vai ver. Aí essa menina que o camarada lá, o doidão lá do Ed René. Vocês não escutam esse cara não, né, irmão? Não é para escutar esse cara não, irmão. Teologia, ele é ímpio. E bota ela na frente do púlpito lá para cantar. Eu falei que eu ia falar o nome de todo mundo aqui, filha. Eu vou falar mesmo, eu não estou nem aí. Não vai sobrar um. Irmãos, e a igreja olha e fala, que lindo, pastor. Lá na igreja eu proibi. Eu falei assim, ó, se vocês compartilhar qualquer vídeo da Ed René, eu vou discipular vocês. Disciplinar. Você gosta, irmão? Deixa de gostar. Ímpio, a teologia dele é ímpia. É perigosa, é maligna. Aí botou a menina para cantar no púlpito, você viu? Ela falou assim, aqui é a única igreja do Brasil que me chama para cantar. Eu falei, não, é porque não é igreja. Ué. Se fosse, não chamava. Você põe alguém para cantar aqui? Imagina. Mas presta atenção, como que começou a queda de Sansão? Não foi com Dalila. Olha aqui o texto, você vai saber onde começou a queda de Sansão. Presta atenção. Você já conhece a história de Sansão, né? Vergonha que passou. No versículo 10, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os moços, na minha tradução daquela época. Presta atenção. O voto de Sansão falava o quê? Que ele não podia estar em qualquer tipo de festa. Aqui, irmãos, Israel está subjugado pelos filisteus por 40 anos. O Israel está sob o cativeiro filisteu. A cultura que está predominando aqui dentro de Israel é a filisteia. Quem comanda são os filisteus. Sansão resolveu fazer uma festa igual os moços da época estavam fazendo. E a ideia aqui dessa festa é uma festa regada a muita bebida, muito vinho. Sabe por que começou Sansão a cair? Porque a cultura filisteia entrou no coração de Sansão. A cultura daquele tempo entrou no coração e ele então faz uma festa para o seu noivado, para o seu casamento, como era costume dos homens daquela época fazer. Só que Sansão estava debaixo de um voto, ele não podia fazer isso. E a igreja no Brasil está fazendo exatamente isso. A cultura pagã brasileira, o jeitinho brasileiro, irmão, o brasileiro é tão corrupto, que até quando ele ganha vantagem na fila do banco, ele vibra. O jeitinho brasileiro, não tem frase mais diabólica do que o jeitinho brasileiro. E a igreja está vivendo desse jeito aí. Flertando com a cultura brasileira. É carnaval gospel, é o bloco, Jesus não sei o quê. Lá no meu Nordeste, lá onde eu estou, é o São João com Jesus. Coisa legal, né? Aí as mulheres vão de sainha de filó, e vai dançar na rie, e não sei o quê, Jesus é bom. Virou essa bagunça na igreja. A cultura entrou dentro da igreja. Sansão começou a cair porque a cultura entrou no coração de Sansão. E quando ele percebeu, ele estava fazendo exatamente o que os moços daquela época faziam. O que a igreja está fazendo é exatamente o que a cultura brasileira determina e faz. Pastor, vamos mudar a ideia, porque é o seguinte, pastor, os tempos mudam. Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos que atrair o jovem. Apaga as luzes tudo e bota um globo aqui e uns batidão e vamos fazer uma rave gospel. Ô filho, se você usar método carnal para atrair jovem, você só vai atrair jovem carnal. A igreja está fazendo assim. A cultura entrou para dentro da igreja. Vamos lá, começar.
Foi um menino cantar lá esse dia em Maceió. É conhecido. Mais ou menos. Aí falou, seu pastor, leve ele lá na igreja do senhor, que trem agitou meu coração. Falei assim, vou levar esse trem não. Esse menino aí. Ainda bem que eu não levei, irmão. Eu ia acabar com a programação. Porque eu ia estar lá. Aí ele foi numa outra igreja de um pastor conhecido meu. Ele sentou no púlpito, cantou uns louvores, tocou Belchior. Irmão, se acontece na igreja, filho, ela sabe, eu não sou normal. Entendeu? Eu não sou muito normal, não. Cadê o... Como é que é o nome do menino que você ficou falando o tempo todo aqui? Quindim, não. Mingau. Cadê o mingauzinho? Tá aí. Vou usar você, varão, de referência. Eu não sei porque que ele chama você de mingauzinho, não, mas deve ser carinhoso. Mingauzinho, eu não sou normal, não. Se o cara faz um trem desse, eu levanto e tiro o microfone da mão dele, na hora. E ela sabe que eu faço isso mesmo. Esse que é o problema lá da igreja. O pastor não bate muito bem do juízo. Ele começou a cantar essas coisas. Irmãos, ô pastor, mas isso é cultura. Cultura do inferno. Cultura de Satanás. Aí um dia falaram comigo assim, quando eu cuidava desse menino aqui, que agora não é mais menino, do Nicão, pastor Nix. O apelido dele era Nicão Trincachão. Era o Osh, quando o Osh vinha ali falar mesmo, eu só adiantei. E esse camarada, rapaz, ele orava comigo, depois que converteu. Porque quando eu cheguei na igreja, ele sabe, ele era ímpio, depois ele orava comigo. E aí um dia eu exortando esses meninos, porque eu cheguei lá, tudo tolado de música do mundo, não podia ver calcinha no varal, era uma bagunça. E eu fui pro joelho com esses meninos, fui pro monte, orava. Ele começou a ir comigo depois de um tempo pro monte, ele mais um monte. E aí um dia o presbítero falou para mim assim, o varão, para com esse negócio. E eu, irmão, lá na minha não é presbiteriana, então eu estou livre dos presbíteros aqui, tá? Vocês resolvem com o pastor de vocês depois. Eu não tenho nada a ver com isso não, eu amo vocês aí, mas depois estou indo embora. E convido vocês para ir lá na igreja. Lá na igreja a gente tem presbítero também, tá, irmão? Mas presta atenção, presbítero é uma benção. Aqui, esse presbítero chegou para mim, ele não gostava muito de mim assim, porque eu era meio duro com os meninos desses, sabe? Para de ficar pregando esse negócio, rapaz. De falar de música, de não sei o quê, de falar de bebida. Na minha cabeça eu pensei, cachaceiro que gosta de ouvir Belchior. Mas eu fiquei calado, o homem é autoridade, eu fiquei quieto na minha. Aí depois um desses meninos lá que estava no congresso me chamaram e falou assim, ô Júnior, eu quero conversar com você um negócio. Eu falei, o que foi? Cara, você tem que parar com esse negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque você é inteligente. Irmão, toda vez que alguém te abordar e falar que você é inteligente, ele está querendo te chamar de burro. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou assim, você é mais inteligente que eu. Eu falei, não. Ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo menos 3 perguntas. Eu falei, pode fazer, meu filho. Foi um menino lá da igreja da Quesimpo, de Valadares, que é as tradicional, zona fechadona lá. Que eles não gostam de orar, não pode orar, não pode bater palma. Mas beber, escutar a música do mundo, pegar a mulher dos outros, pode. Aí, o menino ímpio, rapaz, chegou para mim e falou assim, foi me peitar, varão. Falou assim, quem criou o som? Eu falei, Deus. Ele falou, quem criou as notas musicais? Eu falei, Deus. Ele falou, então, quem criou a música? Eu falei, Deus, velho. Ele falou, então eu posso escutar qualquer um, pastor. Foi Deus que criou, velho. Aí foi isso aí mesmo que você pensou, foi Tramontina. Tudo que eu queria. Eu falei, então tá bom, filho, já você é mais inteligente do que eu. Falei com ele o quê? Você é mais burro do que eu. Eu falei porque meu anjo já tinha me deixado, eu fiquei sozinho. Foi. De verdade, irmã, tem hora que nem o anjo aguenta, fala, deixa eu sair de perto desse menino. Eu falei assim, quem criou o céu? Ele falou, Deus. Eu falei, quem criou os anjos? Ele falou, Deus. Eu falei, quem criou o diabo? Ele falou, Deus. Eu falei, então dá a mão e anda com ele. Foi Deus que criou. Isso não é critério, meu filho. Deus criou a canção para o louvor da sua glória. E se ela não for usada para essas coisas, para nada mais ela serve. Deus criou todas as coisas pelo louvor da sua glória. Ou todas as coisas vão tributar a Deus glória e honra, ou ela não serve para a igreja.
Ou a igreja vai viver fora dessa cultura e dentro da cultura do céu e do reino dele e estabelecer os seus princípios, os seus parâmetros, ou nós vamos ser engolidos por essa avalanche. Sansão foi engolido por isso. Mas tem mais coisa de Sansão que nós precisamos entender. Preste atenção. Essa cultura brasileira aí, tem um negócio aí chamado liberalismo teológico. Isso matou as igrejas do Canadá, dos Estados Unidos e muitas igrejas na Europa. É só você fazer uma pesquisa e dar um Google, você vai saber. Templos suntuosos, vazios. Berços da reforma, berços de avivamento, igrejas virando boates, casas noturnas. É o oposto de avivamento. Por quê? Porque o liberalismo teológico entrou, e onde o liberalismo entra, a igreja morre. Mata a igreja. Acabou com a igreja. E nós precisamos entender algumas questões aqui. Hoje tudo pode. A vestimenta. Deixa eu tratar umas coisas primeiro, depois eu termino o sermão. A vestimenta. É cultural, pastor. Nós não podemos usar burca. Nós estamos no Brasil, país tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Não, ele não é abençoado por Deus, ele é de Deus. Deus é dono de tudo no Brasil. No mundo, na terra. E todos que nele habitam, ele é dono de tudo. Mas presta atenção aqui. Primeiro a ala feminina. Eu vou abrir para todos, eu sei que não é problema. Eu estou falando de outra igreja, meu irmão, não é daqui não. Aqui acho que a gente não tem problema com essas coisas não. Vestimenta. Cultural. Irmã, quando você vai comprar uma roupa, você vai na loja. Qual que é a ideia da roupa estar na vitrine? Pra você poder comprar. Não é ver, chamar atenção, não é isso? Passou. Quem tem loja? Tem alguma irmã que tem loja aqui de roupa? Não. Tem nenhuma não? Empresária forte do ramo? Não? Tem aí? Só o quê? De church. De o quê? Ah, tá. Hoje eu não sei o que é isso, não. Eu só vendo camiseta. Glória a Deus, essa é crente. Pronto, vamos usar seu exemplo, tá? Pegou a camisa nova, chegou lá, a blusa nova. Você põe na vitrine para quê? Para poder vender. É ou não é? Vou botar a amostra para poder alguém passar olhar e falar, que linda essa blusa. Continua assim, irmã. Depois nós vamos comprar umas aí para nós ficar endividados. Depois a gente paga no cartão. Nós colocamos a roupa na vitrine porque nós estamos querendo vender, certo? Colocamos a amostra porque está querendo vender, certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que vende o corpo, filho, para ganhar dinheiro? Pode falar o nome dela. Prostituta. Não é assim? Ô filha, se você não é prostituta, por que você está botando seu corpo à amostra? Está querendo vender ele? Por que põe a amostra? Então faz o teste do glória a Deus quando vir. Puxa aqui. Botou a blusa. Mas não levanta assim não. Não, pastor, mas é porque eu adoro assim. Não, tem menina que é cara de pau, elas fazem isso com a gente. Levanta, filho. Não põe a amostra não. Deus já preparou alguém. Você não precisa negociar essas coisas. Nós só colocamos a amostra aquilo que a gente quer vender. O seu corpo não tem preço. Você precisa entender isso. Então a partir de hoje, faz uma limpa aí no seu guarda-roupa lá. Aquelas roupas que servem na Barbie, não serve para você mais. Que tem menina assim. Mas é claro que esse contexto não é só das meninas não, gente. Hoje você não pode corrigir a igreja, o pastor não pode chamar a atenção da irmã. Se falar para ela tampar ô irmã, vem com uma roupa um pouco mais. Pronto, ela fica ofendida e sai da igreja. Lá na igreja é bom, que fala, pode sair, vai embora. Não tem problema não, o dia que você converter, você volta. Nós estamos aqui para você. A igreja não pode, porque a igreja ficou sensual, a cultura entrou dentro da igreja. Mas tem para os meninos também, não é só para as mulheres não. Aqui negócio de Deus e amor, não, só bate nas mulheres não. Tem menina aí que está com problema grave, filho. Deixa eu te falar um negócio.
Lembra do João Vitor? Se seu olho te faz tropeçar, onde eu preguei esse texto, né? Aí esse menino estava lutando contra a santificação. E ele tinha um problema de olhar. Podia passar a manhã na rua que ele ficava louco. E ele, um dia chegou na minha sala e falou assim: ô Júnior, por favor, cara, me ajuda, chorando. Eu não aguento mais, dá vontade de jogar ácido no meu olho. Para eu parar de pecar. Eu falei: cadê o conta-gota? Eu mesmo pingo. Jó capítulo 31, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para nunca desviar para uma donzela com cobiça. É possível fazer isso. Tá ligado que é possível não olhar para a menina? Passou que a menina, entendeu? Malhada assim. Nó. Que isso, Jesus. É possível. É possível para o homem casado parar de olhar para a mulher na rua. Mas eu vou aproveitar e vou tratar um conto de casal aqui rapidinho. Tem muito casal aqui. Irmão, ô irmã, ajuda o varão também, ué. Em nome de Jesus, varão. Toca de meia não, gente. Não faz isso com a gente não, por favor. E quando ela tem um furo, que sai aquele tufo de cabelo, você bota um grampo. Não faz isso com a gente não, por favor. As filhas de Filisteu não usam essas coisas. É por isso que seu marido às vezes vai olhar para o menor. Para com esse negócio. Camisa de candidato. Toca de meia, camisa de candidato. E o esmalte saindo da unha. Isso é a visão do inferno, irmã. Não faz isso com a gente não. Amém? Glória a Deus. Você pode até usar o toque de meia quando ele estiver longe. Quando ele chegar, você tira, balança o cabelo, passa uma base. Claro que eu não estou brincando, mas fica ajeitadinha mais ou menos. Para a gente falar assim: aleluia, obrigado Jesus. A minha vitória. Não, sabor de mel o quê? Música do cão. Música do inferno. Volta aqui, gente. A nossa juventude tem feito isso. A igreja tem feito isso. Trocada a presença de Deus pelo entretenimento. Leonardo Ravenhill escreveu assim: o entretenimento será o substituto diabólico da alegria. A igreja não precisa de elementos externos. A cruz de Cristo não precisa que a gente traga nada lá de fora. Se a cruz de Cristo não mudar a nossa juventude, nada mais muda. O evangelho não precisa de nada externo. Vamos mudar as coisas, pastor? Faz aí, pastor, uns abadeus. Não é abadá não, é abadeus. Vamos fazer um bloco e vamos lá para aquele lugar que o pessoal não quis falar que eles vão aqui no dia do carnaval. Barra do Saí. Vamos lá, pastor. A igreja não precisa dessa cultura. A igreja não precisa dessas coisas. Nós não precisamos. Você não precisa disso, filho. A sedução do mundo entrou dentro da igreja. E aí a gente olha para a nossa juventude hoje, elas têm trocado Deus, a presença de Deus por pequenos prazeres. Minha filha, um beijinho naquele menino horroroso da sua escola, você trocou Jesus por isso? Oh, os meninos aí que querem ser pegador na escola. Todo pegador um dia é pegado, hein? Se liga. Trocar Jesus por essas coisas. Trocar a presença de Deus por um abraço e um beijinho, alguns segundos só de prazer. Isso tem destruído a juventude da igreja. Isso tem destruído a igreja. Ela tem entrado, porque não, pastor, está tudo certo. Agora, não, pastor, isso é coisa da idade. Coisa da idade é uma ova. Lamentações 3:27, bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Os nossos jovens precisam ser ensinados a ser santos. E deixa eu fazer um pedido amoroso, carinhoso, para o conselho dessa igreja, em nome de Jesus. Não atrapalhe a santidade desses meninos. E por que eu digo isso, irmãos? Eu tive o desprazer de conhecer um conselho assim. E eu sei que não é o caso daqui. Mas eu tive o desprazer. Os meninos querendo ser santos. E o conselho falando assim: ô pastor, você está muito radical com esses meninos. Está muito radical. Para com esse negócio. É para ser santo. O chamado de Deus para nós foi para santificação. A Duda um dia chegou para mim, mais novinha na escola, falou: pai, eu não quero ficar levando a Bíblia para a escola nem lendo lá, porque as meninas querem me chamar de santinha, está achando que eu querendo ser melhor do que as pessoas. Quando ela era mais nova, eu falei: filha, mas é para ser santo. A melhor coisa que eles vão te chamar é: lá vai o santarrão. É isso mesmo. Ah, quer ser melhor do que as outras. Não, eu quero ser mais santo. O chamado de Deus para nós é a santificação. Nós precisamos entender isso, mas preste atenção, avança comigo.
Sansão, primeiro, a cultura entrou. Ele quis fazer uma festa, como era costume daquele tempo. Segundo, Sansão brinca com o voto da santidade. Olha aí comigo. Sansão, então, depois de um tempo, capítulo 16, se apaixona por uma moça do Vale de Sorek. O nome dela era Dalila, cuja, hoje, transliteração do antigo para o novo, Anitta. Você não escuta Anitta não, né? Não, não é possível, não. Sansão se apaixona por essa menina. E esse é o efeito de todo aquele que é seduzido pela cultura. Os olhos dele se abrem, ele começa a olhar para o mundo. E a igreja, ele percebe a mesma coisa. Ele não vê riscos nem perigos mais. Ele se torna insensível. Tudo para ele está bom. Sansão então começa, e você conhece a historinha, vamos lembrar a historinha? Sansão então está lá, começa a namorar com Dalila, e Dalila que negócio, né? E tudo. No capítulo 16, verso 7, aí diz assim. Depois disso, verso 4, se afeiçoou de uma mulher do Vale de Soré, que chamava Dalila. Os príncipes dos filisteus subiram contra ela e disse assim, olha, faz o seguinte, vê aí em que consiste a força de Sansão, a gente não consegue subjugar ele, nós vamos te dar um valor aí, e dá um jeito aí para nós. Dalila chegou em Sansão, e deixa eu te falar uma coisa, ô irmão, homem, sua mulher consegue o que quiser com você, deixa de ser bobo, senhor. Vocês riram porque é verdade, né? As mulheres já riram ali. Eu sei que vocês conseguem. A minha mesmo. Ih, irmão. Você tem que combinar com ela. Falar assim, amor, presta atenção. Deixa eu fingir que eu mando. E na frente dos outros, você concorda. Depois a gente negocia lá o resto. Ela não vai importar não, irmão. As mulheres elas sempre vão conseguir o que quer. Deus deu mais neurônio para elas que para nós. Elas conseguem fazer muito mais coisa que nós ao mesmo tempo. Assim, a mulher está com um tiro aqui do lado, com o menino no colo, fazendo comida, entendendo o telefone. O homem está com febre e está lá. Ai, por que foi? A garganta inflamou. Faz mais nada. Eu sei que nós somos mole mesmo. Ainda chama as mulheres de sexo frágil. É mentira. Verdade que é mentira. A mulher de Sansão aqui conseguiu tudo que queria com ele. Inclusive, que ele brincasse com o voto da santidade. Preste atenção se não é verdade. Verso 7. Respondeu-lhe Sansão. Dalila chega para ele e fala assim, conta para mim, meu amor. Em que consiste a sua força? Aí Sansão. Se me amarrar com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como um homem comum. Presta atenção, gente, se o homem é inteligente. Não, presta atenção aqui para nós mesmo. Sansão dorme. De manhã ele acorda com? Com 7 tendões frescos amarrados. Claro que Deus usou essa ocasião para matar um bocado de filisteu. É verdade. Aí Dalila ficou chateada. Você não conta a verdade para mim? Você quer ver, irmã, quando vocês rebentam a gente? Quando vocês falam assim, você não confia em mim? Deus me deu você para quê? Deus me deu para você, para ser sua auxiliadora, para você não confiar em mim? Você não compartilha comigo as coisas, não é assim que vocês fazem com a gente? Aí a gente vai e entrega tudo. Sansão passou por isso aqui. Só que Sansão estava debaixo de um voto. E o voto dele ele não podia brincar. E Dalila foi instrumento de Satanás para tratar Sansão no voto dele. Segundo, verso 11. Aí Sansão vai, faz aquela ruaça toda. Aí disse Dalila, eis que zombaste de mim, verso 10. E me disseste mentira. Outra coisa que vocês falam com a gente, quando vocês olham assim no olho da gente, fala assim, você está mentindo para mim, né? Para que vocês ficam falando isso com a gente, gente? Não vão mentir não, nós somos crentes. Estão pressionando a gente para falar o que a gente não pode falar. Mas aí Sansão passa por isso também. Vocês vão pôr de mim, Sansão. Aí Sansão, não, se me amarrarem bem com cordas novas, que não tenha feito nenhuma obra, nada, eu vou me enfraquecer e se tornar igual a um homem. Sansão dorme, o que é que acontece? Está lá de novo ele amarrado com as cordinhas. Ele não percebeu isso. Sabe por quê, irmão? Porque quando você se apaixona com a cultura mundana, quando o pecado começa a fazer parte da sua vida, você se torna insensível ao voto que você está debaixo dele. Você se torna insensível à santificação.
É por isso que quando o marido, ele trai a esposa, ele já está há algum tempo flertando com o pecado e se tornou insensível até a dor da pessoa que ele mais ama. Porque o pecado é igual a lepra. Ele vai comendo aos pouquinhos e uma das coisas que ela causa é insensibilidade. Você não percebe que está fazendo mais. Sansão vai, levanta, mata o povo e ele avança de novo, presta atenção. Verso 13, ela ficou brava com ele, olha aí. Disse Dalila a Sansão: até agora tem zombado de mim, me tem dito mentira, declara-me, pois, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer 7 tranças na minha cabeça, com a urdidura da teia e as fimares com pino de tear, então eu vou enfraquecer. Presta atenção. Sansão começa com corda nas mãos, nos pés, e vai para a cabeça. E você bem sabe que o voto do Nazireu ele não podia. Aquilo que parecia uma brincadeira começou a chegar mais perto do voto da santidade. Ele dorme. O que acontece com o cabelo de Sansão? Está lá, ó. Dread feito. Rastafari. Sansão levanta e nada disso. Último, verso 15. Então ela disse a frase que toda mulher diz. Disse assim: como você diz que me ama? Não é assim? Pode cutucar ela, irmão, não tem problema não. Não cutucar ela não, tá vendo? Claro que sua esposa não é de Sansão, não é Dalila, filho. Louvado seja Deus por isso, elas se preocupam conosco. Dalila não, Dalila tinha vendido Sansão. Ela vira e fala assim: como você me diz que me ama, se não está comigo o teu coração? E aí depois, olha o texto. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E o verso 16 diz assim: importunando ela todos os dias. Todos os dias, meu filho. Todos os dias Satanás vai tentar você. Todos os dias você vai ser alvo de ataques do maligno. Todos os dias você vai ser tentado nos seus olhos, na sua mente, na sua carne. Todos os dias o banquete vai estar diante de você. Todos os dias. Satanás levanta todos os dias disposto a fazer você cair. Todos os dias disposto a minar a sua santidade. E você ainda está achando que o mundo cristão, a vida cristã é o Walt Disney, é o evangelho da Mickey, da Minnie. É brincadeira não. Diz um grande pregador que o evangelho é sangrento. Sangue. Porque nessa luta ainda não tem suportado até o sangue. Todos os dias existe uma guerra. Lutero falou assim: se eu acordar de manhã e não orar pelo menos 2 horas por dia antes de me levantar, antes de sair, eu perdi o meu dia para o diabo. Você dorme igual uma abóbora, acorda igual uma moranga. Quer vencer a batalha. Lê Bíblia só no domingo, quando o pastor manda abrir. Quer vencer a guerra. Todos os dias nós vamos ser tentados, irmãos. Todos os dias, importunando ela, todos os dias. Sansão brincou com o voto da santidade. Meu filho, preste atenção. Todo dia você vai ouvir Satanás sussurrar no seu ouvido. Fica, faz, beija, pega, encosta, prova. O que custa? Para de ser careta, para de ser crente assim. E aí, para piorar, não é nem Satanás. Satanás usa até o pai. Fala: não, pastor, meu filho tem que aproveitar as coisas da juventude. Isso mesmo, irmão. Seu filho está indo para o inferno, debaixo do seu nariz. E você brincando de evangelho. E Satanás não está brincando de ser diabo, irmãos. A igreja precisa parar de brincar de evangelho. Nós precisamos parar de brincar de ser crente. Nós precisamos começar a levantar agora e falar que existe uma guerra. Deixa eu te falar uma coisa. A maior mensagem de todos os tempos: o rei está voltando. Ele está voltando.
E nós precisamos, como igreja, entender isso. Preste atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Primeiro foi que você é salvo. Você falou que é, e glória a Deus por isso. Você quer ir para o céu? Se você não quiser ir para o céu, eu posso pregar amanhã a doutrina do inferno. Eu tenho uma mensagem pronta. Que eu te apresento o inferno. Como é que vai ser? Mas você quer ir para o céu? Amém? Eu quero ir, irmão. Então deixa eu te explicar uma coisa. Sem dom você pode ir para o céu, sabia disso? Você precisa ter dom nenhum para ir para o céu. Sem talento você também pode ir para o céu. Sem ser um diácono, você pode ir para o céu. Sem ser um presbítero, você pode ir para o céu. Sem ser um ministro de música, aí você pode ir para o céu. Sem ser um pastor, você pode ir para o céu. Você acredita que até sem orar você pode ir para o céu? Aí pastor, então eu não vou orar mais não. Os preguiçosos já falam assim, né? É. Mas Hebreus 12:14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade não tem como entrar no céu. E eu não estou pregando teologia de arminiana não, viu filho? De obra não. Porque a santificação aqui em Hebreus 12:14 pode ser vista de duas formas. Primeiro, a santificação como um ato. Um ato. E isso o homem não tem contribuição nenhuma. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus fez a obra, nos transformou de injustos para justos, nos santificou, nos justificou, assim que Romanos 8 vai dizer. Aquele que de antemão os conheceu, também os predestinou, aos que predestinou a esse chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Santificou e glorificou. É um processo, sim, mas essa obra está consumada na cruz. Cristo fez tudo para nos transformar de injustos em justos, de pecadores em santos. Por isso Pedro vai dizer: sede santos, porque eu sou santo, como está escrito. Esse é o processo, esse é um ato feito, consumado, a santificação. Então, entrou no voto. Efésios 1. Tendo sido eleito no amado para ser santo. Amém? Efésios 1. Essa é a primeira forma de ver a santificação em Hebreus 12. Mas tem uma segunda forma. É a santificação como processo. Nós chamamos isso na nossa teologia de perseverança dos santos. Cristo perseverando em nós. E nos mantendo em vida de santificação. E aí essa outra santificação é um processo que nós temos responsabilidade humana nela. Você quer ver comigo? Que santificação é essa que está falando? Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 10 vai dizer assim. Colossenses 3, de 1 a 10. Varão, você consegue botar rápido aí, não? Já abri aqui também. Colossenses 3, de 1 a 10. Você lê comigo lá. Colossenses 3, de 1 a 10. Olha aí. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são daqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, nossa responsabilidade. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Santificação como processo. Nossa responsabilidade. É você, filho, que fala não para aquela menina lá de sua escola, endemoniada. Entendeu? Que quer pegar você. É você que fala não, filha, para aquele bonitinho da sua escola, da sua sala. O famosinho da sala. É você que fala não, meu irmão. Quando o governo começar a subir os juros para todo canto aí, e se for tentado a sonegar imposto. É você que fala não. É você que é responsável por isso. Nós somos responsáveis por isso.
Sansão flertou com a cultura. O problema de Sansão foi primeiro a cultura filisteia. Entrou no coração dele. E depois Sansão brincou com o voto. E aí depois o final com Sansão, eu e você já sabemos. Peguei 3 pontos, varão. Vou fazer o terceiro aqui, viu? Sansão foi subjugado pelo inimigo. Sansão cai e é humilhado. Sabe por quê, filho? Porque quando Satanás der uma rasteira no você, ele não vai ter dó de te humilhar. Para um homem casado, quando aparecer aquela mulher que não é a sua, tentando cantar você, Satanás não está querendo te dar mais uma mulher, não. Ele está querendo tomar a sua. E para piorar, geralmente os homens caem com as mulheres bem pior do que a deles. Só para humilhar o cara. Sansão brincou com o voto da santidade. Sansão deixou a cultura entrar no coração dele. E por causa disso, Sansão caiu no pecado. Sansão foi exposto à vergonha. Não brinque com a sua santidade, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Qual o maior inimigo da santificação? Tem mais quantos minutos, varão? 5? Você tem que botar aqueles reloginhos assim para a gente saber. Meu irmão, qual que é o maior inimigo da santificação? Carnaval? A Globo? Não, a Globo é um bom agente de Satanás, né? Mas não é o inimigo da santificação. Qual a maior dificuldade para a igreja santificar hoje? Ah, pastor, as lutas da vida, não. O maior inimigo da santificação é uma frase. Isso não tem nada. Tem nada a ver, pastor. Aí chegam lá na igreja um dia e falou, pastor, essa questão aí do meu irmão, olha como é que eu sou tentado. Não, irmãos, ora por mim, toda vez que vocês lembrarem de mim, põe meu nome aí na capa de sua Bíblia do lado de dentro. Pastor Júnior, aquele miserável, precisa da minha oração. Pode botar assim, não importa não. Aparece cada coisa para mim, irmão, que nem meus anjos mais aguentam. Chegam lá, irmã, na minha igreja, ela falou assim, pastor, o senhor casa meu filho? Eu falei, depende. Ele depende de quê? Porque ele era casado ele estava juntado com a menina, que já tinha sido casada. Beleza. Tinha separado. Dela foi um negócio de abandono junto com adultério, uma confusão. Eu falei assim, ela é o caso, agora seu filho eu não sei não, hein. Isso na casa deles. Me chamou para tomar um café. Acha que pega o pastor pela boca. Eu falei, não, filho, lá em casa tem comida aí. Precisa me dar comida para tentar me ganhar, não, que não vai dar certo, não. Aí sentei a mesa toda lá, irmão. Olha a situação que eles me colocam. Sentamos na mesa, a casa bem bonita assim. Se viu aquele café. Primeiro ele falou assim, pastor, vamos lá tomar uma sopa. Eu falei, não, me chama para tomar sopa não. Eu não estou doente, eu não gosto de sopa não. Eu gosto de carne. Não, sopa não. Ô gente, eu sei que vocês gostam. Não, sopa não dá, não. Não. Até a palavra é feia, sopa. Sentei lá na mesa bonita, eles sentaram. Sentou a dona, a mãe do menino. Sentou o irmão do menino. Sentou o menino, a menina e o filho da menina e o pai. E eu sentado no meio. Renata não foi energia, não. Deus livrou ela. Porque ela ia infartar com o que eu fiz lá. Aí esse pai falou assim comigo. Pastor, o senhor casa meu filho na frente dele? Eu falei, depende. Aí todo mundo... Pensa assim, irmão. Todo mundo tomando... Parou no meio. Aí eu, pode baixar a mão, irmã. Você vai cansar o braço. Aí eu expliquei porque que eu não... Aí eu falei assim, a primeira coisa. Como é que é a situação dela? Não, pastor, ela foi divorciada, mas ela foi traída, foi abandonada. Eu falei, ela é o caso. E você? Não, pastor, eu nunca fui casado, não. Eu falei, então por que vocês estão dormindo junto aqui na casa do seu pai? Então no caso, não. O que, pastor? Meu filho, eu não sei como é que... Não vou falar, não. É ser desbocado demais. Você está dormindo com essa mulher, que não é sua mulher. Você quer que eu case você nessa bagunça? Eu caso. Vocês vão separar, cada um vai para sua casa, e depois que vocês passarem um tempo sendo discipulado, eu caso vocês. Aí o mais velho dele, o irmão, teve a besteira de falar assim, ô pastor, mas isso é relativo. Eu falei, deixa eu te falar qual que é o relativismo da Bíblia, meu filho. Aquele que não é por mim é contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. Me mostra o relativismo da Bíblia. A igreja está vivendo para o evangelho relativo. Se couber na minha vida, pastor, então eu quero esse evangelho. Se não couber, eu deixo para lá. Mas deixa eu te falar um negócio, filho. Esse evangelho está levando você para o inferno. E vai levar para o inferno. E não vem com essa conversa de predestinação, não. Porque eu sei o que é predestinação. Eu creio e prego isso. Então você nunca foi um eleito.
Se você pega a Bíblia e encaixa na sua circunstância, você nunca foi um eleito. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos designou para que as nossas obras sejam obras de justiça, para que a gente dê fruto e o fruto permaneça. Isso não é salvação pela graça. Essa é uma graça barata. Essa é uma graça mentirosa. A graça que pode todas as coisas. A graça que eu posso sair e encher a cara de cachaça. Mas eu sou salvo, pastor. Não é. Os cristãos fazem festa de 15 anos dos filhos e enchem bebida. Não, pastor, é para agradar a minha família. Não adianta se agradar a sua família e desagradar a Deus. Nós precisamos ser diferentes, irmão, distinto. Santidade é distinção do mundo. Nós precisamos entender isso. A cultura está engolindo a igreja. A gente está pegando a Bíblia e colocando dentro da cultura, mas a Bíblia é supracultural. A Bíblia está acima de qualquer cultura. Ela é a nossa única regra, ela é a nossa autoridade. Você precisa crer no que ela diz e viver e defender essa verdade. E aí sim você vai poder dizer igual Paulo em Gálatas 2. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa eu te explicar o texto, o que Paulo está querendo dizer. Se Cristo vive em mim, filho, Ele vive nos meus olhos. Então eu não olho mais para qualquer lugar. Eu não desvio meu olhar mais para qualquer coisa. Se Cristo vive em mim, Ele vive nos meus lábios. Eu não falo mais qualquer tipo de coisa. Eu não canto mais qualquer tipo de coisa. Se Cristo vive em mim, Ele vive nas minhas mãos. Eu não pego mais em qualquer coisa. Eu não ponho a mão na minha namorada onde não é devido. Se Cristo vive em mim, Ele vive nos meus pés. Eu não vou mais em qualquer lugar. Não é assim? Tem até um padre que falou uma frase, gostei desse padre, mas eu acho que ele já morreu. O Senhor levou ele para pregar lá na igreja. Ele falou assim, mas ele é carismático, varão, mais pentecostal que nós. Ele falou assim, mas olha a frase desse padre, ele falou assim, um bispo assim, falou assim, não pastor, eu posso ir no carnaval, é só eu ser crente lá. Não pastor, eu posso ir para a boate, é só eu ser crente lá. É a mesma coisa de dizer assim, não pastor, eu posso ir para o inferno, é só eu ser crente lá. Nós podemos ir para qualquer lugar agora, igreja, irmão. Vocês estão entendendo errado, irmãos. Pastor, mas o senhor está pregando a teologia, o senhor está avacalhado aí. Então vamos costurar tudo para você não ter o que me pegar depois? Paulo disse, todas as coisas me são permitidas, ilícitas, mas nem todas me convêm. É porque o evangelho está querendo viver, você está querendo viver uma religião. Só aquele que pode, não pode. Pastor Nagui, mas pastor Nix tem que vir e falar assim, ó, junto com o conselho. Está aqui a série de proibições para você ser membro dessa igreja. Você está querendo viver por isso. Mas você não vive por isso, você vive pelo que convém. Você precisa entender isso. Nós temos uma nova mente, a mente de Cristo, a gente vive pelo que convém. Não convém o cristão sentar numa mesa e pegar bebida e beber. Ah, pastor, mas eu não tenho culpa do fraco. Não, você está sendo pior do que ele. Você está servindo de tropeço. Não convém, meu filho. Aí eu vou terminar aqui. Aí esse presbítero que me chamou a atenção lá. Hoje eu botei todo mundo na roda, não sobrou nenhum. Mas amanhã tem mais. Falou assim comigo. Você sabe que beber não é pecado. Eu mesmo faço o consumo do vinho moderadamente, de maneira equilibrada. Tem lá na geladeira da minha casa. Falei, é mesmo? Ele é. Falei, tudo bem. Você pode dizer que eu estou pecando? Pecando? Eu falei, não pode dizer, a Bíblia não fala. Mas eu posso fazer você pensar. Você tem um filho. Talvez ele não tenha o mesmo equilíbrio que você. E ele viu que você a vida inteira tinha uma garrafa de vinho na sua geladeira. E aí ele vai ver você, pessoal, estou tomando um cálice de vinho. Mas um dia ele vai estar chateado, brigado com a namorada. Ele vai tomar aquele vinho e vai perceber que aquele traz uma alegria diferente, um negócio bom. Então, né? Você fica assim, suave. Só para dar uma relaxada, né? Ele vai tomar uma taça, 2 taças, 3 taças. Ele percebeu que ele vai relaxar demais. Aí depois ele briga de novo e briga mais feio. E está quase perto de terminar o noivado dele. E aí ele vai ver que ele tem. Ele fala, vou comprar garrafa de vinho. Meu pai sempre fez, já que deu uma relaxada. Ele toma a garrafa, ele pega o carro, sai, bate, morre. E a culpa é sua. Você plantou esse mal na sua casa. Você deixou de viver pelo que convém, para viver pelo que pode e não pode. Nós vivemos pelo que convém e não convém. Você precisa pensar nisso, irmão. Você pensar que nós temos, como diz o pastor Nagui, nós abrimos portas.
E a menos que você proteja a sua casa e seus filhos, sua família está em risco. E o culpado é você, varão. Você é o culpado. Deus colocou você como homem dessa casa. Você é o culpado disso. Então pare de viver pelo que pode e não pode e comece a viver pelo que convém. Não convém, pastor. Se você não ama Jesus o suficiente para abrir mão dessa musiquinha, ver a nojenta do Caetano Veloso, você é um cristão muito ruim. Ô pastor, mas é porque faz bem para mim. Se a Bíblia não fizer bem para você, filho, você nunca foi crente. Você não pode abrir mão disso. Agora, onde é os meninos de louvor? Eu vou um menino lá, bom todo. Chegou lá para mim na minha mesa, foi ministrar na nossa igreja, muito bom. Vou falar o nome dele não, porque eu gosto dele. Eu quero que vocês continuem gostando. Para mim, as músicas dele tem Bíblia, é fundamento bíblico. Mas ele falou que na minha mesa, na minha sala lá, tomando café comigo antes de ministrar, ele falou, rapaz, e não sei o que, ele é conhecido no Brasil. Ele falou assim, aí eu saí correndo, fui pro show do Coldplay. Eu falei, Cold quem, irmão? Nós da velha guarda, a gente não conhece esse extremo, a gente conhece Guns N' Roses, esse negócio, né? Esse tem antigo, Scorpions. É, negócio diferente. Não, ele foi no show do Coldplay, é uma banda de rock tá famosa no Brasil, no mundo aí, no mundo. Veio no Brasil. Aí eu falei, seu irmão, deixa eu te falar um negócio. Ele ia ministrar na nossa igreja e pregar. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Ele, o quê? Eu falei, não gosto disso não, viu? Você não abre a boca e fala de música do mundo na frente da igreja, não. Que eu vou tomar o microfone de você e vou falar tudo o contrário. Você vai passar vergonha. Não, pastor, o que é isso? Eu respeito. Eu falei, bom mesmo. Precisamos parar de viver pelo que pode e não pode, irmão. Começar a pensar na igreja, viver pelo que convém. Deus pode usar essa igreja aqui poderosamente nessa cidade. Mas se vocês abrirem mão do voto da santidade, filho, vocês não vão servir para nada. Nós vamos continuar um monte de gente aqui, nesse lugar lindo, bonito, gostoso, confortável. Se o sal não salgar, para nada presta. Seja diferente, irmão. Não brinque com o chamado de Deus. Deus nos chamou. Ele falou assim, eu chamei vocês para ser santo. Vocês vão ser diferentes, distintos. Existem coisas que eles podem, mas vocês não podem. E a igreja está procurando o tempo todo um meio de viver mais próximo desse mundo. Se Cristo vive em mim, Ele vive nos meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções. E a palavra de Deus vai dizer assim, tudo aquilo que é aceitável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é bom. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos ser uma igreja santa. Santa. Esse é o melhor título que nós podemos ter. Santa. Com tudo que você possui, meu irmão, busque santidade. Não brinque com isso. Não brinque. Para não ser subjugado pelo inimigo. Amém. Vamos ficar de pé. Viu? Remédio da Adriana para mim. Está ajudando, Adriana. Graças a Deus. Nós conseguimos resgatar um sapo ontem. Nós ficamos impactados com a Adriana ontem, irmão. Ela ministrou no meu coração demais. E da Duda está impactada com a Adriana. A Adriana cheia de piedade, de um sapo, irmão. Pedi perdão para Deus por todos que eu já matei. Pedi, eu falei, Senhor, me perdoa. Não podia. Nunca mais eu mato um sapo na minha vida. Eu falei, Deus, me perdoa, me perdoa. Nossa, gente, ela resgatou um sapo. O bichinho estava machucado aqui, nós ficamos com dó da patinha dele. Meu Deus. Por que eu falei isso? Não sei não por que eu falei, não. Vamos orar, irmão. Deus não chamou você aqui para ser só mais um, irmão. Nós cremos que Deus tem algo para fazer com essa igreja, queridos. E deixa eu te falar uma coisa de antemão que vocês têm feito comigo aqui nesse pouquinho de tempo. Eu nem conversei com nem metade da igreja. Mas vocês me mostraram ser uma igreja acolhedora. E nós ficamos impactados. Estava conversando com o Renato sobre isso. Uma igreja acolhedora. Nós precisamos ser essa igreja mesmo. E outra coisa que eu fiquei impactado com os meninos do louvor. Os meninos são simples demais, irmão. Manter o coração em Jesus, com santidade. O mundo ainda está para conhecer o que Deus pode fazer com a igreja totalmente cheia do Espírito Santo. Que Deus use essa igreja, querido. Mas não brinque com esse voto. Lute por isso. Isso não quer dizer que você não vai falhar. Mas você precisa amar a santidade. Amar a justiça. É isso que Deus ama. Jesus, Ele ama a justiça. E Ele odeia a iniquidade.
A igreja tem amado a iniquidade e odiado a justiça. É por isso que Deus não tem usado a igreja poderosamente. Mas vocês podem. Nós cremos nisso. Cremos que Deus pode usar essa igreja. Se ela manter o coração singeleza de coração, que é o que vocês têm apresentado para nós. Uma igreja que tem acolhido pessoas, e acolhido bem. Sobretudo, uma igreja santa. Vocês precisam guardar a santidade e lutar por ela. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Feche seus olhos. Enquanto eu vou só cantar uma canção, você vai orar. Você vai orar pela sua vida nessa hora? Fala: Deus, eu não quero só ouvir essa mensagem, ser confrontado, eu quero sobretudo aplicá-la no meu coração. Só isso. Feche os seus olhos, ore por você e diga isso. Eu sei que o Senhor não me chamou aqui para ser apenas mais um. Fala: Deus, fala comigo nesses dias. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor. Feche os seus olhos, ore pela sua vida. Fala: Deus, eu preciso consertar algumas coisas, santificar a minha vida, ser instrumento da tua graça. Quero que a minha casa seja instrumento da sua graça. Eu quero que o óleo do Senhor, a unção do Senhor seja derramado sobre mim. Eu sei que o Senhor não me chamou aqui para ser apenas mais um. Eu sei que o Senhor não me chamou aqui para ser apenas mais um. Preste atenção, eu quero orar pela sua vida. Esse convite meu não é para que você entregue sua vida a Jesus, nada disso. Mas um grande homem de Deus, ele orou, certa vez ele disse: Senhor, me torna o homem mais santo que eu possa ser. O homem mais santo que eu possa ser, faz de mim esse homem. Esse homem escreveu um livro que foi mais vendido do que, só não foi mais vendido do que a Bíblia, o segundo livro mais vendido no mundo, chamado O Peregrino. Um certo pregador foi escrever a respeito desse homem chamado John Bunyan e disse: corte o John Bunyan em qualquer lugar e vai jorrar versículos bíblicos e não sangue, porque a sua alma está tão cheia da palavra de Deus que o seu sangue se transformou em versículos. Ele não pode dizer uma frase sem citar o texto bíblico, porque ele está encharcado de Deus. É possível, meu irmão, santificar a vida. É possível ser mais santo. Esse é o desafio da nossa fé: santificação. Eu não sei se você tem esse hábito, mas você podia fazer isso para me ajudar, a gente orar junto. Se você quer, fala assim: eu quero santificar mais a minha vida. Eu quero esse ano ser um instrumento do Senhor nessa igreja, nessa cidade, no meu trabalho. E eu preciso disso, eu preciso da unção do Senhor para isso. Eu queria orar por você. Você quer ser usado por Deus de maneira poderosa no lugar onde Deus te plantou. Ou talvez você vai vir no meio do bolo e vai falar assim: não, eu quero um conserto. Eu não estava santificando minha vida direito. Eu estava flertando com algumas coisas que eu não quero mais flertar. Eu não quero mais fazer, Deus. Eu quero deixar essas coisas hoje. Eu quero viver para a sua glória. Não quero negociar essas coisas. Se você quer orar assim, queria que você viesse aqui mais para perto de mim, aqui na frente. Existem irmãos que querem orar assim. Vem para cá, vamos orar junto aqui. Olha, eu quero santificar minha casa. Eu quero santificar minha vida. Eu quero santificar minha família. Eu quero ser instrumento do Senhor. Vai vindo para cá, vai encostando no seu irmão. Que o teu óleo desça, que
que tua glória venha aqui neste lugar. Que o teu óleo desça, que tua glória venha aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor não me chamou aqui para ser apenas mais um. Você pode fazer essa oração nessa manhã. Eu sei que o Senhor não me chamou aqui para ser apenas mais um. Vamos fazer o que a Bíblia nos manda, já que você está aí. Encosta em alguém aí, ora com ela. O irmão com a irmã, o irmão com o irmão. Ora os meninos junto aí. A Bíblia fala assim, orando uns com os outros para serem curados. Curados. Então ora aí. Fala, Senhor, eu quero abençoar o meu irmão. Ajuda ele. Fala, Deus, ajuda o meu irmão nesse processo de santificação. Começa a orar por ele. Fala, Deus, ajuda o meu irmão nessa caminhada que é tão árdua. Mas ajuda ele a abandonar as coisas que precisam ser abandonadas, deixar o que precisa ser deixado, acolher o que precisa ser acolhido, Senhor. Ajuda a minha irmã. Fala aí, Deus, fortalece a fé dela. E quando ela precisar, me levanta como instrumento do Senhor. Se na caminhada, Senhor, ora assim por ele, fala, se na caminhada algo se levantar para quebrar essa comunhão, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, eu vou liberar perdão, eu vou ser perdoado, eu vou ajudar o meu irmão. Santifica a minha vida. Ora pela sua casa, fala, Deus, eu entrego a minha casa nas suas mãos. Santifica a minha casa, santifica os meus filhos. Pede perdão pelo pecado da sua casa. Fala, Deus, perdoa o pecado da minha casa. Restaura a minha vida. Usa-me, Senhor, poderosamente para edificar o meu marido. Usa-me para edificar a minha esposa. Usa-me para edificar os meus filhos. Nós queremos o Evangelho Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui por isso, Senhor, porque nós precisamos, nós carecemos de Ti, carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia. Ó Deus, santifica a nossa vida, santifica o nosso coração. Nós queremos viver distintos do mundo, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que salga, uma igreja que traz sabor, uma igreja que inibe a corrupção, uma igreja que avança. Ó Deus, em nome de Jesus, usa essa igreja com santidade, com poder, com unção, com autoridade no Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, para alcançar os seus filhos, os seus eleitos que ainda estão perdidos nessa cidade. Usa essa igreja, Senhor, usa cada família, cada casa, cada filho, cada pai, cada mãe. Ó Deus, santifica essa juventude, santifica esses meninos, Senhor. Ó Deus, faz esses meninos santos. Levanta nessa juventude meninos de oração, meninas de intercessão, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos isso, ó Deus. Ó Deus, abençoa essa igreja, o conselho dessa igreja. Usa esses homens poderosamente dessa cidade. O Senhor levantou esses homens aqui. Usa eles com unção, como o Senhor usou os presbíteros do passado, os apóstolos. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva a tua obra, Senhor. Faz ela conhecida no decorrer dos anos. Aviva a tua igreja, Senhor. Oh Senhor, nós nos voltamos para Ti, rasgamos o coração diante de Ti e Te pedimos, ser propício a nós, Senhor. Ser propício a nós, Senhor, pecadores, e nos ajuda, Senhor. Guarda cada casa, cada família, cada irmão. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, perdoa os nossos pecados. Santifica-nos, Senhor, e seremos santos. Santifica a nossa vida, a nossa mente, os nossos olhos, nosso coração. Oh Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida. Ó Deus, e todos aqueles que o Senhor vai acrescentando à sua igreja, ao chegarem neste lugar, que eles possam ser impactados, inflamados por uma vida distinta do mundo, diferente, uma novidade de vida, uma esperança, uma alegria. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa igreja, ó Deus, poderosamente. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui, Senhor, nessa manhã, e tributamos ao Senhor glória e honra e louvor
Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um abraço aí no seu irmão. Abençoa a vida dele.